Caô. 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 Mas é isso, né? Esse é o nosso Caô Crimes. Eu sou Angélica Hellish, estou aqui com o Marcos Noriega, esse mesmo. Marcos Noriega. Nós temos esse projetinho aqui falando sobre crimes que não existem, né? É uma coisa que a gente bolou, né? E nessa sexta-feira chuvosa e muito ventosa, né, Marcos? Estamos aqui para fazer uma live que vamos ver se o pessoal vem chegando aqui na live aqui, né? Mexi aqui na câmera, aqui na webcam. Vamos ver se o pessoal vem chegando aqui na live. Que a gente tem uma audiência super seleta e maravilhosa, mas entramos antes, né? É o tal negócio. Sim. Marquei para as 9 horas. Estou de cabelo cortado, para quem não viu, ó. Agora eu vou ficar mostrando. Estou de cabelo cortadinho. Cortei depois que eu voltei da viagem. Eu tava meio de saco cheio daquele cabelão grande e trabalhoso pra caramba. E tava um pouco ressecado. E eu resolvi dar uma repaginada, né? Como é que foram essas férias pra você, Marcos? Sei que não foram férias muito... Boa noite ao Newton Castilho aqui. Boa noite, Newton. Boa noite. Como é que foram essas férias pra ti, Marcos? Eu sei que não foram férias muito... Tipo assim, você continuou trabalhando igual a mim mesma, né? Mas férias de conteúdo do site, né? Você conseguiu ler bastante? O que você tem feito? Um pouco. Na verdade, essa parada ajuda a gente a resolver algumas coisas que precisa, né? Se dedicar a algumas outras coisas e recarregar um pouco as energias para voltar. Né? É verdade, né? E para quem está acompanhando a gente, mas talvez não conheça o nosso trabalho... A gente faz esses projetos e tal, e tanto que a gente vai emendar, hoje vai ser um conteúdo um pouco especial, porque a gente vai fazer esse caô, que é um programa que a gente sorteia, né, de maneira aleatória temáticas para criar uma história falsa, né, de um crime falso, não à toa é Caô Crimes, né, que é o contrário de True Crimes. Aí a gente cria, né, hoje no caso é minha vez de contar a história para vocês, e depois já vamos emendar aí num bate-papo aí sobre o BPM, que a gente andou assistindo. E aproveitar, né, Marcos, né? Dar uma pincelada, falar um pouquinho, porque a gente perdeu recentemente um dos grandes diretores, né? Que é o William Friedkin, né? Exatamente, infelizmente. Infelizmente, né? Um dos meus diretores favoritos, gente, assim, que eu... Gosto tanto de terror, ele tem tantos filmes interessantes, né, dentro do gênero. O Exorcista, né? Tem vários filmes maravilhosos, filmes de ação, né? Então, a gente fique por aí, quem estiver acompanhando e tal, porque vai rolar esse Caô Crimes aqui, que é uma brincadeira da gente, né? Vamos ver se vocês embarcam aí. Inclusive, a gente tem umas ouvintes maravilhosas, e elas costumam até fazer sugestões no chat do andamento da história. É uma parada super curtinha, né? Ó, Suco de Melancia 01. Masmorra é teu sobrenome mesmo? Não, Masmorra é o nome do meu site. Nosso site, né, Marcos? Exatamente. Site, podcast. Você pode procurar o nosso podcast como Masmorra Cine. É um podcast super veterano, super antigo e fala de cinema alternativo. Tá? Suco de Melancia 01. Então, quem dera, né? O nome estilosíssimo. Angel Masmorra. Angel porque meu nome é Angélica. E as pessoas me chamam de Angel por algum motivo. Pensei que você fosse do RPG. Não sou, né, Marcos? Nós somos mesmo da galera dos cavucadores de cinema mesmo. É verdade. É isso, então. Mas hoje, então, a gente vai falar um pouquinho sobre essa história, uma falsa história de crime, que sou eu que vou inventar. A gente vai, né, Marcos, a gente vai pulando, uma hora sou eu, outra hora é você, e vamos ver no que vai dar isso daí, né, gente? Eu vou colocar aqui, como já está dentro do horário, para eu não protelar, eu vou colocar aqui, ó, captura de janela, já está aqui um sorteador aleatório. Cadê o bicho? Agora ele vai começar a sumir, né, só para me, né? É isso mesmo, sumiu mesmo, né? Tamo rindo aqui, mas sumiu mesmo. Acabou de desaparecer o do Opera aqui. Só um segundo aqui. A gente tem tantos problemas técnicos que às vezes a gente fica mais cansado de tentar fazer a parada que qualquer coisa.
Mas acabou de aparecer, ó. Ele apareceu aqui. Então, como é que funciona, né? Quem está acompanhando já conhece, quem não está acompanhando eu explico rapidinho, sem problema nenhum. A gente selecionou alguns tópicos de histórias de crimes, né, Marcos? Vai me ajudando na explicação aqui. Aí o que a gente fez aqui? Claro que a gente vai alterando, a gente vai aumentando, mas a gente escolhe aqui armas do crime, por exemplo, a época onde aconteceu, o estilo, por exemplo, a gente já fez uma história estilo Outlander, né, Marcos? Ficou bem engraçado, né? Uhum. Deixa eu ver, tem locais também e, deixa eu ver, e a temática, assim, a gente colocou terror, romance, suspense, comédia, papapá. Então, esses são os critérios que a gente selecionou e a gente vai alterando também. E para a gente fazer uma parada bem transparente, né? Porque a gente faz isso de maneira transparente, a gente faz ao vivo o sorteio, não tem essa. Vocês vão ver os tópicos entrarem aí, porque eu acabei de colocar aqui, ó, compartilhei a janela aqui, tá? Do sorteio, então vamos lá, né, Marcos? Sem mais delongas, porque se é para se meter numa enrascada contando história, tem que fazer isso logo, né? Sim, sim. Vamos lá, então. A gente tem duas colunas de tópicos aqui. Eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar a primeira coluna, é isso que eu vou fazendo para tentar não repetir arma, né? Mas às vezes mesmo assim repete. E vou fazer aqui, ó, vocês vão ver que eu vou colar aqui, ó. Deixa eu ver se aparece para vocês. Apareceu, né? Uhum. Aí o sorteador aqui, ele vai selecionar aqui, a gente vai sortear ao vivo. Vamos ver, primeiro vai ser a arma, tá? Ó, flechas, ó, já começou muito bem. Aí vamos lá, tema. Deixa eu só alterar aqui. Deixa eu só um segundo. Eu vou fazer... Eu tô fazendo um bloquinho de notas para eu não fazer... Não fazer... O que eu costumo fazer que é esquecer. Né? Vai falando, Marcos. Não pode ficar em silêncio. Tem que anotar, porque senão perde o fio da meada e aí, né? Detalhe que é flechas com S, então são várias flechadas. Isso. Tá, então a arma já foi. Tá, deixa eu fechar aqui então. Vamos lá para a próxima. Cacetas, vamos lá, arma. Época, acontecimento ou estilo. Bora lá, então. Vou pegar primeiro o bloco de novo também. Isso aqui na teoria parece tudo muito fácil, né? Na prática eu sinto que é meio complicado, não é muito fácil não. Inventar uma história é meio complicado, né? A gente, inclusive, espera que o sorteio, né, e os elementos que vão aparecendo, eles compliquem a vida em vez de facilitar, porque a brincadeira é essa, né? A brincadeira é complicar. Mas já tá aqui, ó, vocês viram, né? Esse primeiro bloco que eu peguei tem umas paradas muito loucas. Cúpula do Logan's Run, que é uma referência até de velho. Vilarejo Midsommar, Jane Austen. Então tem uma parada meio louca aqui, mas vamos no sorteio aqui. Uhum, vamos que eu quero começar logo, que eu quero ir pro BPM depois. Vamos lá. Opa, sci-fi. Flechas e sci-fi? Vamos ver o que vai dar, né? Flechas e sci-fi, tá bom. Um segundinho aqui, que eu tô... Então, arma, flechas, e o estilo, então, é ficção científica, né? Que beleza, hein? É o passado e o futuro. Ficção científica, vamos pensar nisso. Muito bom, vamos lá, então, próximo, são 4 critérios, né? Deixa eu só ir pro próximo aqui, já para começar logo. O local, exatamente. Tá bom, locais aqui, vamos lá. Agora são os locais. Tu não tá acompanhando, né, Marcos? Porque tu não tem como tu visualizar. O Marcos só tá no Skype, gente. Agora é o local, tá? Uhum. Sacada. Opa! Sacada aí, é o que eu mexi aqui, ó, sacada. Tá? É isso, sacada. Tá lá. Local onde a morte acontece, onde o corpo é encontrado, sei lá, né? Sacada. Tá, vamos lá. E tu vai me ajudando, hein, Marcos? Que você é essencial para que a história tenha evolução. Deixa eu ver, só falta isso, falta... Tá, o estilo. Tá bom.
Aqui é o estilo. O estilo também a gente é meio freestyle, né? Mas a gente usa isso daqui também como um norte, né? A gente norteia. Ah. A gente pode melhorar, a gente aceita sugestões, tá, gente? Para essas paradas que a gente sabe que sempre tem como melhorar. Suspense, Marcos. Opa! Suspense apareceu aqui. Então, simbora. Já tá tudo aqui selecionado. Deixa eu até colocar. Suspense. Beleza. Eu acho que vai ser bom. Eu espero que sim. Ok. Infelizmente a live caiu porque eu apertei o botão errado aqui. Oh meu Deus. Vamos ver se o pessoal volta, né? Eu apertei aqui um finish, que era o finish da live, não era o finish do bagulho que eu tava aqui editando. Aí eu apertei sem querer, meu Deus. Que coisa, hein? É falta de prática. Eu já não sei mexer lá muito bem, mas quando, né? Acontece. Acontece. Não, e também é assim, né? É meio confuso mesmo. Pra mim que tô sem óculos aqui olhando pra tela, é meio complicado. Aí acabou caindo a live. Então, 1000 desculpas aqui. Gente, que eu tava editando um bloco de notas aqui, simplesmente o negócio... Eu apertei finish achando que era do bloco de notas que eu tava editando e era do negócio aqui. Só um segundinho que eu vou passar pra frente. A gente faz essas paradas sozinha porque eu quero lembrar que essas paradas eu tenho que fazer tudo eu, porque o Marcos ele não tem acesso. Sou eu quem faço e acabo me confundindo mesmo, gente. Assim mesmo, né, Marcos? Acontece, infelizmente, mas já está sanado. Desculpe aí, mas a live caiu, mas voltou já. Desculpa mesmo. Eu tava editando esse bloco de notas aí eu tô sem óculos aqui, né? Aí eu apertei finish, só que era o finish da live, cara. Então, derrota, né? Horror, medo e desespero. Tá bom. Então, vamos lá, então? Sim. Sem tempo específico e sou eu que vou criar. Vamos lá, então. Simbora. Eu vou colocar aqui uma personagem, vai ser uma mulher, cara. E vai ser a vítima dessa vez. Certo. Fechado? Vamos lá. O nome da nossa vítima vai ser Maricotinha. O Marcos ficou em silêncio, cara. Estou aqui ainda Ele não digeriu. tentando digerir a coisa, né? Tu não digeriu quem é a Maricotinha? É a vítima, mas enfim. Tá bom, então Maricotinha, a nossa vítima, a história que se passa numa ficção científica, né? Então vou colocar ela se passando. O Newton Castilho colocou aqui. Caiu a live, caiu, Newton, desculpa, caiu, porque eu sou uma idiota e apertei o botão errado aqui, a live caiu. Mas já voltei. Então, a Maricotinha, a nossa querida, né, infortunada personagem, ela estava numa festa temática que se passava num futuro, assim, um futuro onde era um futuro meio revisionista, onde tinha castelos e tal, só que eles eram todos cheios de gadgets, sabe, modernos e sabe, assim, tinha tudo que a ficção científica pode prover, mas o pessoal estava fazendo aquele visual, né, a festa fantasia e tal, e assim, era a primeira vez que a Maricotinha estava numa festa aonde tinha, sabe, tinha uma alta, como é que eu posso dizer? O pessoal ali da classe alta e tal, né? Vou colocar a história se passando aqui em 2045, pronto, né? Um futuro um pouco distante para não ficar parecendo 2001, né? Que não aconteceu absolutamente nada que aparece no filme. E a Maricotinha, a nossa personagem, que eu falei um nome maravilhoso, o Marcos não percebeu ainda quem é que eu tô zoando aqui com esse nome, mas tudo bem. Ele só vai lembrar depois, só. Maricotinha está lá, ela está fazendo um maravilhoso cosplay de
daquelas damas assim, né? Sabe, com aqueles... Eu posso dizer, com aquele penteado meio espanhol, né? Com o cabelo preso e tal, um decotão. E ela tá lá andando por aquele maravilhoso castelo, né? Aquele falso castelo, né? E tal, feito ali sob medida ali para alta classe, né? Poder satisfazer seus desejos mais primitivos, né? Porque é uma daquelas festas que inclusive passou da meia-noite, vira a maior esbórnia, né? E o Marcos eu acho que ele não tá muito... Hoje o Marcos não tá muito bem, gente, que ele tá meio calado e tudo. Não, mas eu tô ligado na esbórnia aí. Ô Samir, boa noite. Tudo bem? Ô Samir, me dá o feedback aí no chat, vocês que estão no chat. Minha voz tá saindo legal? Como é que tá saindo a minha voz aí pra vocês aqui? Não tá estourando nem nada? Dá o feedback pra mim aqui que eu tô com o microfone dessa vez, não tô com o de lapela não. Ah, obrigada, perfeito, o Samir falou. Obrigada, Samir. E a Maricotinha tá lá, a Maricotinha tá de olho num belo rapagão, charmosíssimo, que está com um visual meio Romeu, sabe? Aquele penteado assim, meio... Como é que eu posso dizer? Meio arredondado assim, sabe? Sabe como é que é aqueles penteadinhos assim, que é meio de cabecinha... Pontinha arredondada pra dentro. Tem um nome desse penteado. Oi. Mas você fala de Romeu do filme. Romeu e Julieta, aquele cabelo de capacete. Aquele cabelo de capacete, esse mesmo. Ó, Certo. o Samir falou aqui, tá dando boa noite pra gente, boa noite pro chat, viu, chat? Aí, ô Newton. Tá dando boa noite pro chat. Peruca. Pode ser uma peruca mesmo. Marcos Leno, boa noite também. Som ok, obrigada, Marcos. Vamos lá, Maricotinha tá lá nessa festa super modernosa, castelo de mentira e tal, e tá de olho nesse belo rapaz muito bonito, muito sexy, né? E ela mal espera um momento, eu prometo que minha história não vai ser mais 18 não, viu? Mas ela mal espera um momento que bater a meia-noite, que é quando a coisa vai ficar mais quente, né? Que a Maricotinha, apesar desse nome dela, ela tem curiosidade de conhecer esse mundo das pessoas riquíssimas e que falam que não gostam dessas paradas e na moral gostam, né? A Maricotinha também é rica ou não? Não, Maricotinha é uma pessoa que ela tá trabalhando numa empresa ali que fabrica, sei lá, computadores, né? E tal, de tela transparente, estilo Minority Report. E tal, agora ela é chefe ali de uma sessão, então ela está conseguindo ser convidada para essas, né? Até porque as pessoas da empresa lá do alto escalão vão, né? E tal. Mas aqui a gente está contando uma história de crime. Então, é claro, a gente tem que colocar a festa e ambientar essa festa assim, uma festa de pessoas que são pessoas um tanto quanto perversas, assim, né? No sentido de que todas têm algo a esconder, né? Então, a nossa Maricotinha tá lá zanzando, né, e tal. E de repente, ela sente no braço dela um toque de uma mão. Quando ela olha para trás, é nada mais, nada menos do que o nosso Romeu. O nosso queridíssimo Romeu está olhando profundamente para a Maricotinha porque ele estava percebendo que a Maricotinha estava manjando, saca? Uhum. Ele, entendeu? Tava dando aquela manjada, assim. Maricotinha era uma mulher observadora e gostava de ficar manjando os caras. Mas não era uma manjada tipo Marcos Duval, né? Era uma manjada nele... Era uma manjada. Maricotinha era uma mulher que manjava as paradas. Certo. Aí, o que acontece? Aí ele olhou pra ela olhou pra ele, ela falou, oi, tudo bem? Né? Ele falou, oi, tudo bem, qual é seu nome? Aí ela falou assim, Maricotinha, mas pode me chamar de Maricota. Então... Certo. Aí ele falou... Eu pensei que ela ia falar, pode me chamar de Mari. Não. Aí ela perguntou, e qual é seu nome? Ele fala assim, meu nome é Flávio, né? E aí a Maricotinha e Flávio andando pelo castelo, trocando altíssimas ideias, né? E tal, ela fica sabendo que Flávio é um cara
um cara que, na verdade, também é um trabalhador como ela, trabalha numa grande empresa, ele não é um cara super, super rico, né? Nem nada, só tá ali também naquele clima lá, que tá prestes a se tornar de olhos bem fechados, né? E tal. O Samir já falou aqui que a Maricotinha podia ser chamada de Cotinha. Que Cotinha, Samir, eu costumo chamar que é aquelas mulheres que ficam na janela fazendo fofoca, né? E era a gente galinha do Nerso da Capitinga também. Então, aquelas mulheres que ficam na janela, fica sentada em cadeira de praia, né? Fazendo fofoquinha. Fala, ó, a dona Cotinha ali, né? Aí a Maricotinha tá lá com ele e tal, e eles estão andando pelo castelo, né? E estão ali conversando, param na sacada e tal. E aí ele fala pra ela, nossa, tá calor, né? Você quer que eu vá pegar uma bebida pra você e tal? Porque ele sabe que ali vai render, né? Porque a Maricotinha tava ali manjando muito e tal. Ele falou, nossa, vai render, cara. Bateu meia-noite e tal. E aí ele vai, pega uma bebida, eles ficam naquela sacada e ficam conversando e tal. E pum, bate a 0 hora, cara. Quando bate a 0 hora, né? Nesse momento, ele tá lá com a Maricotinha, estão prestes a dar um beijo e tal, e a coisa pode pegar fogo. E, cara, assim, nesse momento, ele vê se passar pelo ar, assim, uma coisa meio luminosa, né? E tal. E ele tá ali, pá, ele já tá meio embriagado, e a Maricotinha também meio embriagada e tal. Ele tava abraçado com ela, já tava prestes a dar até uns pega, só que ele sente um tranco assim no corpo dela, cara. E ele fala, meu, o que aconteceu? Tá tudo bem e tal. Ele vê, Maricotinha está o quê, Marco? Tá dead. Morta. Quer dizer que Maricotinha já era. Maricotinha já era, cara. Maricotinha morreu nos braços do seu Romeu ali, que podia ser Flávio, mas ela entendia ele como o seu Romeu, né? E ele se assustou profundamente quando ele vê aquela moça bonita e tal, com aquela fantasia linda, medieval, meio hispânica e tal. E, cara, uma pena, né? Todo mundo se assusta, né? A festa para, porque ele chama as pessoas, dá um berro e tal, e aí já vem todos lá que estão lá dentro, já tinha gente já sem roupa, que teve que correr botar roupa e tal. E meio que a festa parou, né? Aí o que acontece? Aí aqui vamos ter uma investigação, porque não se sabe o que foi, só se sabe que no peito dela tá aquele, né, não descobre, inclusive, nem sequer como é que pode se falar, um projétil, né, e tal, né, mas dá-se entender que foi algo que foi atirado de longa distância, né. Então aqui a gente tem uma história que uma moça que, né, começa meio com romance e vai virar uma história, claro, como nossos Call Crimes, história de assassinatos, né? Vamos ver se a gente consegue deixar a moral bem boa, né? Porque a gente já fez um suspense aí que ficou meio creepy, né? Mas dessa vez não vai ficar creepy não, gente. Vamos lá. E o Marcos hoje de incentivador de história, ó. Ele tá... Normalmente eu incentivo mais você do que você a mim. Brincadeira, você incentiva bem. É que eu acho que ele tá cansado, né, Marcos? Não, eu tô aqui querendo ver onde a coisa vai chegar, né? Tô curioso, na verdade. Mas eu preciso da tua ajuda também, para tu poder dar sugestões, né? Cadê a galera do chat aí? O que vocês têm a dizer? O que vocês acham que pode acontecer? A gente costuma ter umas ouvintes maravilhosas que ficam dando sugestões de coisas que podem acontecer. Vamos colocar mais um personagem nessa história aqui. Aliás, 2. Primeiramente, a dona da festa. Eu vou chamá-la de Crotilde. Né? Que aqui essa é uma história de ficção científica com pessoas com nomes totalmente aleatórios, né? Então a dona Crotilde é a dona da festa. Essa sim, ela é nessa realidade aí. Cara, eu vou pegar um bololô bem louco agora. Nessa realidade aí, as pessoas, elas que têm muita grana, elas vivem muito mais. Hoje em dia também, mesma coisa, né? Também tava pensando mesmo. Mas eu ia falar o seguinte, não tem aquelas histórias que assim você consegue ir trocando de corpo, né? Não tem histórias de filmes que a gente já acompanhou. Altered Carbon. Altered Carbon. Ou então aquele lá do relógio lá que a pessoa compra a vida, né?
e tal, tem o relógio biológico, é uma história que a gente gosta tanto, né? E aqui a Clotilde, ela é praticamente uma Matusalém. Certo. Ela tem em torno de 500 anos, a família dela se remonta há muitos anos, não à toa ela tem esse fetiche por ter casas que são palácios, são estruturas antigas e tal, porque as casas nessa época elas têm um visual bem modernoso, bem, como é que eu posso dizer, meio clean, né? Isso, não tem aquele rococó, né? Então a Clotilde, claro, que é a dona da festa, vai chegar a polícia, o policial aqui eu vou chamar ele de Alfredo, né? Ele chega lá e querendo saber o que aconteceu, ele chega com mais um investigador, já estão ali verificando o corpo ali da Maricotinha, né? Aqui tem alguém perguntando a minha idade. Olha, eu sou meio velha, entre 52 anos, hein? Eu gostei que eu acho que o suco de melancia 01, eu acho que é novo no chat, então seja bem-vindo. Obrigada por me perguntar a minha idade. O pessoal que acompanha aqui já sabe como eu tô velha. Né, Marcos? Imagina, tá numa idade ótima. Então, aí o que acontece aqui? Temos o Alfredo. Alfredo está investigando Clotilde não gosta dessa... de ter acontecido esse evento na casa dela, né? Tinha sempre festas na casa da Clotilde? Sim, essa festa mesmo era uma festa, sei lá, importante, anual que ela fazia, né? E tal, porque tinha toda essa enigmática aí de olhos bem fechados, batia meia-noite, era uma pegação e tal, é uma coisa meio exclusiva, né? Praticamente, né? Certo. Mas por exemplo, mas a Clotilde, porque tinha um clube fechado lá no De Olhos Bem Fechados, né? A Clotilde também tinha algum tipo de clube fechado, proibido? Não. Essa festa era assim, ela era exclusiva, mas ainda era uma festa que ia, sei lá, funcionários, altos funcionários de empresas, né? Mas é claro que a Clotilde, ela participava e liderava certos círculos também que eram de pessoas com toda certeza faziam outros eventos, né? Uhum. Eventos, inclusive, que podiam beirar o crime, não é verdade? Então a gente tem aqui uma história de pessoas de classe alta, né? Que tem muita idade, né? As pessoas vão ficando... Vamos lembrar como é que é o Dorian Gray, né? Dorian Gray, eu lembro disso, inclusive, do livro, obviamente, mas também do Penny Dreadful, né? Que ele falava que, acima de tudo, ele era muito entediado, né? Por isso que ele falava que cada dia ele tentava encontrar uma coisa nova. Porque para ele a vida era um tédio, né? Ele já tinha visto muitas coisas, né? Então as pessoas, né, mais velhas, elas vão ficando cada vez mais audaciosas para que tenham alguma coisa a esperar, né, da própria vida, né? Deixa eu arrumar esse banner aqui que ele tá meio bagunçado, hein? Eu acho que tá certinho, sim. Então, mas aqui Alfredo começa a investigar, Clotilde nada gosta, né? A família e todos os envolvidos, as pessoas rapidamente foram embora da festa, né? E Alfredo, então, vai começar a investigar, vai falar, inclusive, com o rapaz, o Flávio, né? Que estava com a Maricotinha. Esse Maricotinha é totalmente o Marcos Duval, lá, Marcos da SWAT, lá. Que ele fala que me chamavam de Maricotinha, né? Então, ele fala com ele e tal, ele explica o que aconteceu, ele pergunta de onde que veio essa luz, né? Ele fala que essa luz, ela estranhamente veio de dentro da sala, né? E tudo. Então, é claro, Alfredo, essa história aqui, deixa eu colocar aqui, é uma história de suspense, né? Então, Alfredo, ele tal qual o Nicolas Cage em 8mm, ele vai começar a frequentar certos antros onde pessoas, vamos colocar assim, elas colocam toda a sua imaginação, né? E tal, né? Então, e antros de todos os tipos, né? Certo. E o Alfredo, a investigação dele vai evoluir. O Alfredo não vai querer mais sair desse caso, né? Ele vai querer ficar investigando esse caso para sempre, praticamente, né? Porque, bom... não sei, porque o Nicolas Cage lá no filme lá, ele não gostava, ele ficava meio chocado, porque quando a gente pensa em
em desejo, e é uma coisa que varia de ser humano para ser humano. Às vezes as pessoas têm desejo por coisas estranhíssimas, né? Sim. Mas isso e por coisas criminosas, vamos lembrar, isso. né? Mas isso é o Nicolas Cage da época do 8mm, porque se for o Nicolas Cage de hoje, ele praticamente começa a comandar o negócio quando ele entrar. Mas enfim, isso já é outra história. Não, imagina. Eu sei que o nosso... Vamos lá, então, para a nossa investigação aqui, porque temos que dar evolução para o nosso caso, né? E uma maneira que o Alfredo começa a tentar esclarecer esse caso é quando ele vai frequentar um círculo que é o círculo das pessoas que justamente praticavam atos criminosos, né? Crimes que envolviam, às vezes, inclusive, sequestros de pessoas, né? Inclusive, às vezes, chegavam às vias de fato, né? De, sei lá, alguém, de repente, podia ficar muito ferido, né? E tal. E pessoas que tinham prazer em ver a dor alheia, né? E aí vai ficando bad vibe o negócio, né? Mas o Alfredo, ele... É claro que ele se adentra a esses locais e ele não anuncia, né, que é uma investigação e tal, porque senão as pessoas também não depõem, né, não dão depoimentos, ele precisa esclarecer isso daí, né. Então, ele, num desses círculos aí, começam a falar que sim, aqui nesse círculo aí, que é um desses círculos que é o da dor, né, e tal, fala assim, realmente frequento algumas pessoas, algumas pessoas muito velhas, né, que vêm para cá justamente porque elas são muito entediadas e muito frustradas. E ele fala assim, que tipo de pessoas, né? E ele vai chegar não diretamente a Clotilde, mas ao marido da Clotilde, né? A Clotilde mesmo, Newton. A Clotilde, ela tinha uma atração por Flávio, pois este lembrava um grande amor da sua vida. Olha aí o Newton ajudando na história, hein? Gostei. Hoje me faltou a Marta Mota e a Karen, né? Mas o Newton tá arrebentando aqui, Newton. Boa, boa. Gostei da sugestão, né, Marcos? Muito bom. O marido de Clotilde era um cara, era uma figurinha notória e conhecida dentro deste círculo aí, que era o círculo onde às vezes as pessoas iam porque queriam ir, né, para receber seu dinheiro, né? Iam, às vezes, algumas pessoas que eram estrangeiros, pessoas que acabavam, era uma espécie de... Como é que chama isso, Marcos? Quando tu pega o passaporte, é um sequestro mesmo, né? Sim. Lembra quando a gente assistiu aquele filme maravilhoso lá da trilogia Pusher, né? Que tem até aquele momento incrível do cara que salva uma moça, né? E tal, porque tem pessoas que são sequestradas, tem seu passaporte sequestrado, e para diversos atos, né? Muitas vezes sexuais. Mas assim, né, para não baixar demais o astral, então o marido da Clotilde, que se chamava Seu Nonô, ele frequentava esses círculos aí e ele tinha um fetiche muito específico, que eu não sei nem se eu posso falar dele muito assim, para ver se a Twitch não embaça aqui, ou o YouTube, né? Mas ele tinha esse fetiche específico por pés. Mas não um fetiche para você fazer carinho nos pés, beijar, nada disso. E sim por bater na sola dos pés, né? Que tem pessoas que realmente... Na sola dos pés? Na sola dos pés dos outros. Isso daí, por sinal, é até uma espécie de tortura, né? Tem gente que machuca as pessoas assim, né? E ele fazia sensível, isso, né? É sensível, as pessoas desfaleciam, né, e tal. E o Alfredo consegue levantar, né, através de testemunhas, que o marido da Clotilde, ele era uma pessoa que frequentava esse círculo específico. Então ele foi, obviamente, tentar levantar com o Seu Nonô, que eu não sei de onde que eu tirei esse nome, mas essa história tá muito engraçada, porque só tem... Seu Nonô, né? Só tem nome bizarro por essa história aqui, né? Aí foi falar com o Seu Nonô e tal, a esposa, que era a pessoa rica da relação, ele era meio aquele cara, sabe aqueles caras que são agregados, né? E a casa com uma mulher riquíssima, pega um cargo de confiança na empresa, da família e tal, mas o cara é um cara meio frustrado. Mas Alfredo pede licença, consegue falar com o Seu Nonô. E aí quando ele chega, ele abre logo o jogo e fala assim: olha, senhor Nonô. Senhor Nonô. Seu Nonô. Olha, senhor Nonô. Assim, eu já tenho testemunhas
E o senhor participa de alguns círculos e tal. Claro que isso daí não é uma... O senhor não está envolvido diretamente em crime nenhum. Mas aqui, como a sua esposa, ela dá essas festas e às vezes, né? Porque também era notório, as festas saírem um pouco do controle, né? E tal. E todo mundo saiu correndo antes da polícia chegar, né? Eu estou precisando levantar mais informações. Afinal, morreu essa moça, né? Que era CEO de uma empresa importante, morreu aqui na festa, na casa da sua esposa, né? Então eu estou querendo mais informações. O senhor é capaz de dizer se acontecer alguma coisa, assim, se tá as pessoas da festa e tal, a lista de convidados. Será que o senhor pode tentar me informar para eu poder falar com as pessoas, né? E tal. Então ele fala assim, olha, eu não posso porque aqui é uma festa exclusiva, uma festa fantasia, né? Olha lá o Newton dizendo aqui, o seu Nonô não conseguiu prolongar o tempo da sua vida como a Clotilde. Sim, o Newton, o seu Nonô também ele conseguia prolongar a vida dele, né? O seu Nonô era um cara que, tipo assim, se ela tinha 500 anos, o Nonô tinha uns 200, vai. Que de vez em quando ela vai trocando de marido, né, e tal, né? Então ele era a bola da vez, o Nonô, né? Ele era praticamente um gatinho para ela, então, se ele tinha 200, era, né? Um imberbe, né? Isso. Imberbe. Então, mas aí ela tá lá, perdão, né? Até me deu uma desvirtuada. Ele conversa com o Nonô e o Nonô explica, ó, não pode, é uma festa exclusiva, as pessoas vêm para cá justamente fantasiadas, para também ter as suas próprias fantasias, né? E aí o Alfredo não se dá por satisfeito, né? Então ele resolve começar a investigar nas redes sociais os amigos de Clotilde, né? E como é que são as redes sociais de 2045? Olha, são totalmente Minority Report. É uma mistura de Minority Report com Logan's Run. A pessoa vê assim no Facebook, assim, olha fulaninha e tal, aí clica do lado assim. Por exemplo, Logan's Run tinha isso, né? O cara falava com a moça assim, olha, você é muito bonita, né? Aí tocava no negocinho, daqui a pouco a moça se materializava, né? Que é assim que ele conhece a Jéssica, né? E tal. Aliás, recomendo muito esse filme, gente. Quem não assistiu, assista. E você vê ali que, então, ele começa a investigar. O Alfredo é um cara inteligente, ele não é um cara analógico, né? Então, em 2045, né? Ele não é um cara analógico, ele tem Facebook da época. Nessa época só tem só a cabeça do Mark Zuckerberg. Certo. Tipo, aquela animação maravilhosa do Futurama. Quer falar? Pode falar. Não, eu ia falar que, infelizmente, provavelmente em 2045 o Zuckerberg ainda vai estar vivo, mas infelizmente, mas tudo bem. Já pararam para pensar, gente, se prolongar mesmo, se houvesse a gente, né, a ficção científica, isso que a gente gosta em ficção científica, né? E você consegue tentar projetar um futuro, né? E sempre esse futuro, ele tem uma crítica social, né? Porque o Logan's Run tinha isso, né? Tinha isolamento, você estava numa cúpula, né, e tal, porque o mundo tinha se destruído, só que caramba, né? O mundo já estava normal, então é interessante, né? Eu coloquei esses componentes aqui porque a gente acaba colocando, né, as coisas que a gente gosta, né? Deixa eu tomar um gole de água. É um exercício de antecipação que a gente faz, né? Antecipação do que pode ser o futuro, né? O futuro próximo, no caso aí, né? Exatamente, né? Mas então aí o Alfredo continua a sua investigação e essa investigação ela acaba chegando em alguns pontos ali. Eles percebem que, por exemplo, que a Clotilde, o Alfredo percebe a equipe que ela tem um comportamento muito ciumento e perigoso, entendeu? Nas redes sociais em relação ao marido. O marido, veja bem, tem casais que colocam Facebook junto, né? Isso daí é sempre indício de uma certa insegurança, porque tem cara que não quer que a mina tenha Facebook sozinha, tem mina que não quer, sabe? Isso nunca é um bom sinal dentro de uma relação, né? Por mais que as pessoas falem que não, se o casal tem Facebook, é o mesmo perfil, né? Tinha casais que eu conhecia, que tipo assim, tu tá falando com o cara, mas quem responde é a esposa, parada até de podcast, né? Nada. O perfil do Nonô e da Clotilde é tipo Noicro.
Isso, exatamente. O Facebook do futuro era No e Cro. Aliás, era Cro e No. Cro e No. Cro e Muito No. bem. Muito bom. Aí a Cro, ela tinha um comportamento um tanto quanto ciumento. Quando alguém curtia a foto do Nonô, ela ia lá pesquisar quem era a Sirigaita. Ele percebeu assim uma certa tendência, até porque lá tinha o pessoal, né, que fazia essa investigação, que ela fuçava assim as redes sociais das pessoas que curtiam a foto. Então, e ele curtia sempre pé, né? Eram as moças que estavam na praia, com os pés lindos de fora e tal. Que o Nonô era um tremendo viciado por pés, né? O Nonô, o negócio dele, ele não podia ver um dedão, ele não podia ver uma planta do pé, que ele pirava na hora, né? Um negócio impressionante. O Nonô era estilo Tarantino, né? Com a Uma Thurman lá, ficar mostrando o pezinho da Uma Thurman, o pezão, né? Que era um pé enorme, né? E tal, né? Sim, sim. Mas aí o Alfredo, né? Pra nossa história aí, indo pros finalmente, ele vai começar a justamente suspeitar do comportamento da Clotilde, né? E no final de contas, assim, essa parada dos ciúmes dela é uma coisa que ele vai levantando, que algumas pessoas, às vezes, até mesmo das empresas que trabalhavam nas empresas ali da Clotilde e tal, ou que o Nonô tinha se relacionado nesses círculos aí de pessoas com, né, com desejos diferentões e tal. Algumas pessoas desapareciam, então. E a Clotilde, a gente não contou, mas ela era uma pessoa muito dada a um certo esporte, que era um esporte que era... Claro que a gente está falando do futuro, né? E se você tem um arco e flecha no futuro, não é um arco e flecha que nem o que a gente conhece e tal. É um arco e flecha, tipo, falar que nem o Seu Crespo, a laser. Alésio. Era Alésio. Sim. Entendeu? Então, a Clotilde, ela tem muitas fotos dela nas redes sociais lá do futuro e tal, com naqueles campeonatos de arco e flecha laser e tal. O pessoal vai achar que tem referência demais nessa história minha aqui, né? Tem até o Seu que eram os Creyson. arcos, de repente no futuro você tem essa coisa de um arco que ele é de um material diferente, né? Um metal diferente, enfim. Exatamente. Mas é interessante, né? Exatamente. E devia ser, e esse arco com a laser, né? Com a mira laser, devia ter uma pontaria que dava para acertar no peito de alguém à distância, né? No mínimo. Não, isso tem até besta que tem aquela mira e tal. Então o pessoal. E ela era uma expert nisso daí. Nas redes sociais ele levantou que ela participava de vários concursos e tudo. A Clotilde era uma exímia atiradora de arco e flecha a laser. Aí a gente coloca aqui, né, você fica tentando encaixar o que com que, né, lé com cré, né, e tal, né. Claro, o Alfredo já conseguiu sacar que o seu Nonô frequentava os grupinhos lá de bater em pé e o caraca, bater em gente, tá, um cara meio, né, um tanto quanto uns distúrbios, né, ou não, sim, né, sei lá. Ele gostava de umas saliências diferentes. Sim, né? Não, pra mim, quando inflige dor e a pessoa aceita, mas infligir dor e a pessoa não aceita, né? Aí tem um nome pra isso, né? Crime. Então, aí de qualquer maneira, com grana, ele é um cara riquíssimo, também um cara matusa, né? Um cara velho. Aí você vê que aí ele começa a levantar, ver que ela e vê o ferimento da moça, da nossa querida Maricotinha. Não tinha nada, não tinha projétil, porém acertou nas costas dela. Um ferimento que veio, sabe, pelas costas, acertou o coração, né? E não chegou a atravessar, não pegou o Flávio, né? Mas matou ela praticamente na hora, né? Não deu muito tempo, né? Foi uma coisa que furou o coração dela, o coração parou de bater. Eles já tinham levantado, estavam tentando descobrir que tipo de arma que era aquela, por que não tinha projétil e tal. E essa espécie de arco e flecha que a Clotilde usava, realmente atirava um feixe, entendeu? E ela participava de campeonato e tal. Coisa dos riquíssimos, né? Imagina se qualquer pobretão ia poder ter um arco e flecha laser. Só se fosse estilingue laser, né? Estilingue laser. Então, vamos lá. Aí, agora ele precisava juntar, né, os fatos, né?
Então ele começou a levantar que, na verdade, boa noite, Príncipe Adam, hello, boa noite. Ele começou a levantar que, ele precisava levantar o passado de quem? De Maricotinha. Maricotinha lá, o Príncipe Adam fala aqui, Marcos, sempre acompanho esse podcast, muito prazeroso de escutar. Muitíssimo obrigada, Adam. Obrigado, espero que você fique por aí, porque depois a gente vai falar um pouco sobre séries e filmes legais que temos assistido e também sobre o William Friedkin, né, que faleceu, mas estamos aqui no Caô Crimes, que estamos atrasados, né, resolvemos fazer tudo junto. Já estou terminando, prometo, gente. Então, vamos lá aqui, Marcos. O Alfredo precisa levantar, Marcos, o passado de Maricotinha. Sim. Né? Maricotinha era uma CEO muito importante, né? De uma empresa lá e tal, meio Minority Report, computadores e tal. Só que ela vem de baixo, né? Ela vem de uma carreira, uma pessoa pobre e tal. Precisou fazer várias coisas na vida dele. Ele consegue levantar, mostrando as fotos de Maricotinha, que ele falou, por quê, né? Por que aparecer justamente na festa dessa mulher, né? Essa mulher com esse ferimento no peito, sendo que a dona da festa tem esse hobby, né? Esse esporte. Né? Então, ele acaba descobrindo o que, Marcos? Que a Maricotinha já participou desses eventos, dessas festinhas privadas, que as pessoas batem no pé e tal, que era uma coisa que Nonô adorava. E aí você liga os pontos, Marcos, você liga o ponto que Nonô gostava de pés, Maricotinha tinha lindos pés, né? Tinha belíssimos pés e participava dessas festas e tal, doía os pés um pouco, mas ela precisava pagar a faculdade, porque ela estava fazendo curso lá, depois ela conseguiu largar isso tudo, né? E pegou um trampo e tal, né? Você quer dizer que Nonô já andou aparando unhas e fazendo esfoliação nos pés de Maricotinha? Fazendo esfoliação é foda. É isso? Mais do que isso, não batia nos pés de Maricotinha. Né? Então, o que acontece? Não me matem com a minha história maluca aqui, mas eu resolvi botar Maricotinha. Hoje eu falei, quando eu vi que o Marcos Duval falou que chamava ele de Maricotinha, eu falei, minha personagem de hoje vai ser Maricotinha. Aí ele vai conseguir, na verdade, ele precisa ligar os pontos. Quando ele descobre que Maricotinha trabalhou e tal, e ele descobre que, poxa, ela morreu na festa da Clotilde, né? E então ele precisa de provas, né? E tal, né? E ele começa a pedir o que todo mundo tem, que são câmeras, né? Ele fala para dona Clotilde, dona Clotilde, eu preciso que a senhora me dê as câmeras, né? As filmagens dessa noite e tal, entre esse horário e esse horário. E ela fala que todas as câmeras estavam desligadas. Né? Por quê? Porque estava tendo uma festa privada, que depois ia rolar lá, né? A libertinagem, né? Então, ele fala, nossa, com essa mulher eu não vou conseguir nada. Porém, para a sorte dele, de Alfredo, na região ali, estava tendo também um palácio sensacional, e naquela região estava tendo também uma espécie de filmagem ali, que a galera estava com umas... Deixa eu pensar, né? Se a gente está falando de gadgets, né? Se por um acaso... Como é que chama esse negócio que voa por aí, gente? O drone. Drone, né? Uma coisa bem mais moderna que drone, né? Tinha uma molecada, né? Que tava brincando e tal, estavam fazendo ali uma disputinha com drones e tudo, né? E ele descobriu isso daí também, né? Que tava tendo, olhando, né? E tal, os eventos, né? Que estavam nas redes sociais, pelo horário, pela localização. Falou com vários moleques, a molecada mesmo, assim, e conseguiu em um desses moleques que ele tipo pipa, né? Hoje em dia acho que é drone, viu, Nilton? Hoje em dia a pessoa tá com drone. A pipa também, né? A molecada aqui na rua, mas tipo assim, como a gente tá falando uma história meio futurista, né? Algo até mais moderno do que drone, né? E ele consegue, de um desses moleques, uma filmagem que pega bem aquela região próxima ali daquela sacada, daquele lindo palácio, daquela festa. Consegue dar um ótimo zoom, né?
E ele vê mais do que isso, Marcos. Ele vê que realmente de que direção que veio aquela flecha, aquele raio, né, de luz, né, de laser, que mata a nossa maricotinha, né? E ele dá o zoom, né? Estilo Blade Runner, né? Vai mandando avançar e abrir a imagem. A imagem se abre e ele vê de dentro, né, da sala realmente quem atirou no Marcos. E quem foi? Crotilde. Tem mais do que óbvio. Crotilde atirando lá discretamente, o pessoal tudo muito louco lá naquele luz estroboscópica e tal, papapá. Crotilde atirando em direção à maricotinha de costas para a porta da sacada. Aí o que acontece? Ele vai confrontar com as imagens, pega com o moleque, confronta, fala, ó, eu tenho aqui as imagens da senhora atirando, deu zoom, né? O Newton fala aqui, deu zoom e estava o reflexo do pai do Mauro Cid. Meu, isso daí foi maravilhoso, Newton. Muito bom, isso aí. Não, mas a dona Crotilde estava lá. E aí ele fala, e aí, dona Crotilde? Tenho provas aqui, né? E eu vou apresentar essas provas aí. A gente sabe que as pessoas muito poderosas, elas conseguem dar nó em pingo d'água, né? Capaz dela conhecer o chefe de polícia, o governador e por aí vai, né? Uma pessoa muito antiga, né? Mas ele, muito esperto, o que ele fez? Ele falou pro moleque, antes disso, pro moleque lançar nas redes sociais. Em todas as redes sociais essa filmagem e tudo, e o moleque, né? Como se o moleque tivesse tipo liberado para as redes, entendeu? Marcando ela e o palácio dela. Aí não teve mais o que fazer. Quando ela pensou em fazer isso, já estava tudo nas redes sociais. Aí ele chegou e falou para ela, dona Crotilde, eu preciso saber da senhora, em prol da investigação, por que a senhora fez isso? Por que a senhora matou essa moça, né? E aí ela fala que ela descobriu que o marido tinha tido que ele frequenta esses lugares aí, né? Mas ela permite isso, mesmo ela sendo muito ciumenta, mas como, eles já estão juntos há uns 200 anos, ela permite que ele vá para essas festinhas, até porque ele também permite que ela faça outras festinhas sem ele, né? Particulares, né? Só que nessa noite, e tipo assim, ela sempre fez um acordo tácito com ele, que ele nunca ia levar essas coisas das festinhas particulares dele, do pé e tal, para eventos dentro da casa, eventos e tal. E ele tinha visto que ele o seu nonô conversando com a maricotinha, né? Assim que ela chegou. Então, ela já sabia quem era aquela moça e tudo. Na verdade, ela convidou aquela moça justamente, mandou o chefe lá dela, a empresa lá, convidar, justamente porque ela queria ver quem é essa moça que já teve ali no passado no marido. Era o nível de ciúmes dela, entendeu? É uma relação que foi há muitos anos atrás, há mais de 10 anos atrás, e ela só queria ver a cara da moça, né? Então, quando ela viu que ele estava conversando com ela e tal, e na verdade, o triste dessa história é que ele nem lembrava dela, né? Porque ele olhou mais para os pés dela do que para o rosto dela. Isso. E nessa festa ela estava de sapato, a maricotinha. Estava de sapato, estava fantasiada e tal. Foi uma paranoia dela. Só que ela, achando a Crotilde que podia fazer tudo e já tinha pagado várias moças, né? Quando ele ia várias vezes com a mesma moça, ela dava sumiço. Então ela era realmente uma mulher muito ciumenta e muito perigosa, né? Então aqui a gente tem a maricotinha, infelizmente, morreu pelas mãos de uma pessoa rica, né? E alguém que subiu, né? Lentamente galgou, né? Todos os degraus ali essa falsa meritocracia, não é? Que a pessoa começa pobre e tudo e acabou. Mas com uma coisa positiva nessa história, se pode se falar isso, é que Crotilde, pelo menos, foi realmente incriminada, né? Se ela será futuramente presa e pagará pelos seus crimes e tal, aí
a história não, né, pode ficar para uma outra ocasião. Mas aqui no caso a Clotilde, ela realmente foi incriminada, parou nas redes sociais, caiu no ostracismo, então ela teve uma certa perda relacionada a isso. Né? Você diria que no momento de ciúme e doentio ela trocou os pés pelas mãos e fez essa besteira? Fez esse crime, Marcos, boa. Mas essa nossa história aqui foi a minha versão da história, espero que vocês tenham gostado desse caô Crimes, aí olha só que chique, né? Onde eu peguei e inventei essa história maluca aí de ficção científica, né? Com, como é que é? Arco e flecha Alésio. Deixa eu só fazer um negócio muito aqui, bom. Gente finíssima, que eu vou dar a chamada aqui, deixa eu só pegar, vou trocar o banner. Por quê? Porque eu vou fazer agora a entrada do nosso BPM. Eu tenho uma coisa para falar aqui. O Marcos, eu não sei se ele tem conseguido assistir muita coisa, né, Marcos? Mas eu sempre encontro alguma coisa sobre a qual falar. Então tá bom. Então vou fazer a chamada do BPM, gente finíssima. Vocês podem comentar à vontade. Inclusive vou comentar aí o trailer, gente. Adorei que o Nilton escreveu aqui. Deu zoom e estava o reflexo do pai do Mauro Cid. Muito bom, Mauro. Muito bom. Caô.